La democrazia è il quinto dall'into a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o Congresso Armado. Pelé, como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade que te asfixia um pouco, né? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes eu esmorece. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabelável nesse país. No programa de hoje, nós vamos conversar com o psiquiatra Flávio Gicovati. O paulista Flávio Gicovati é médico psiquiatra formado pela USP. Nos anos 70, trabalhou no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres e é um dos pioneiros na publicação de trabalhos sobre a sexualidade e o amor aqui no Brasil. Com mais de 8.000 pacientes atendidos, Flávio sempre colaborou com jornais e revistas. Tem um programa de rádio de grande sucesso, é autor de 30 livros, que venderam cerca de 1 milhão de exemplares. O mais recente, Sexo, completa uma trilogia sobre a psicologia humana. A minha conversa com Flávio Gicovati foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Flávio, prazer imenso de reencontrar publicamente. Faz tanto tempo que eu converso com você na televisão, que sempre que eu te encontro fico feliz, porque mostra que nós estamos ainda aqui, né? É, exatamente. São exatos 30 anos, Roberto. Foi no início dos anos 80. Exatamente. Mas beleza você ter um consultório há tantos anos, mais de 40, né, Flávio? Isso deve ser uma experiência de vida fantástica, né? Você sabe, eu comecei a trabalhar numa época em que, na minha especialidade, as pessoas se dividiam de uma maneira muito radical. Ou eram aqueles psiquiatras organicistas que só trabalhavam com eletrochoque, choques de insulina, tratamentos muito radicais para doenças graves, ou isso era a doutrina da Faculdade de Medicina. Eu me formei na USP, em São Paulo, e era essa filosofia que reinava lá, a única. Ou então eram os psicanalistas que estavam começando a se organizar no Brasil, né? De uma maneira dogmática e radical, tanto quanto os organicistas na faculdade. E eu, por qualquer razão, sempre tive um problema com esse tipo de dogmatismo. Então, eu comecei a tentar escapar disso, né? E busquei fórmulas intermediárias. Eu me submeti à análise durante o tempo em que eu fui estudante. Eu me formei, comecei a fazer a residência em psiquiatria dentro desta linhagem aí, fiz todos os cursos necessários, mas depois eu comecei também a clinicar. E eu tive algumas características. Eu fui muito bem como médico. E isso me deu a liberdade e a autonomia de poder não ser membro de nenhum dos dois clubes, porque eu consegui ganhar a vida ficando fora deste jogo. Quer dizer, você se sente psiquiatra, porém é psicanalista, essa Não, eu sou psicoterapeuta, não sou psicanalista, nunca fiz os créditos da Sociedade de Psicanálise, não fiz profissão de fé. Eu, na realidade, não gosto de ser membro de clube nenhum, eu gosto de trabalhar por conta própria. E eles lá exigiam, pelo menos na época, que você seguisse todos os ditames da fórmula como a psicanálise chegou no Brasil, que não era a única também, mas era uma linhagem inglesa, veio de uma vertente inglesa, pelo menos em São Paulo, e então o indivíduo tinha que se submeter àquele tipo de regulamento. E eu e os regulamentos temos um problema antigo, então eu preferi ficar fora. E trabalhei dentro de uma linha que se chama psicoterapia dinâmica breve, quer dizer, uma técnica que foi feita por psicoanalistas que emigraram para os Estados Unidos na época do anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Quase todos judeus. Baseado na teoria de Freud. São todos eles psicanalistas freudianos, porém, eles viveram um momento que eu considero o mais rico da história da psicoterapia e da psiquiatria do século XX, que foi um momento em que essa cultura aristocrática, muito ortodoxa, até meio filosófica europeia, se encontrou com o pragmatismo norte-americano, né? Que tudo precisa ser resolvido mais ou menos rapidamente, tudo tem que ser eficiente, tudo tem que dar certo em pouco tempo. Até porque a vida é curta. Até porque a vida é curta, porque ninguém mais tinha tempo para ir 5 vezes por semana
a um consultório e por coisas deste tipo, eles montaram umas estratégias de tentar otimizar as teorias psicanalíticas e fabricaram, principalmente um psicanalista que chamava Franz Alexander, né, criou isso que se chama de psicoterapia breve, que é onde eu me encontrei, porque eu também não tenho essa paciência toda de ficar 5 vezes por semana, 5, 6 anos com o mesmo paciente. Agora, Flávio, olhando essa tua experiência, né, de mais de 40 anos, tratando pessoas, né, jovens, mais velhos, enfim, homens e mulheres, né? Claro que você não poderia me dizer que experiência essa tão vasta ela é. Como é que você olha Freud hoje e olhava na época que você começou? Você sabe, como todo jovem da época, e até hoje, muitos, eu tinha um respeito meio reverencial, né? Então, o Freud falou, né? Era uma coisa difícil de você contestar, né? Essa postura certamente foi se modificando com os anos. Talvez eu fui me sentindo um pouco mais seguro, um pouco mais capaz de pensar por conta própria e fui alterando muitos dos pontos de vista que eram tradicionalmente os pontos de vista da psicanálise, né? Então, eu me lembro uma das vezes que eu falei alguma coisa que não era tão freudiana, né, em algum evento, em alguma palestra, e alguém me perguntou, mas quem foi que disse isso? E eu falei, eu. Esse foi o momento, talvez, da minha libertação, né? Eu comecei a falar coisas que eu mesmo achava e não obrigatoriamente ia repetir só a doutrina da psicanálise tradicional. Muitos dos meus colegas, até hoje, vivem de repetir doutrina, entendeu? Se não a do Freud, é de outros discípulos também sempre estrangeiros, de alto poder de influência no nosso meio, é o caso do Lacan. Nem o Jung não, o Jung está até meio fora do filme no momento. Quem está em evidência é o Lacan, que é um hermético, um indivíduo difícil de entender. E eu confesso para você que já me esforcei várias vezes para entender, mas eu não consigo. Então, eu devo ser meio limitado intelectualmente, porque não consigo entender o vocabulário dele. Ele criou um dialeto, né? E isso eu acho exatamente o oposto do que eu penso sobre a psicologia. Eu acho que a psicologia, por definição, tem que ser acessível a todo mundo. O Marx dizia que a economia é o motor da história, né? Você acha que o sexo é o motor da história? Eu, nesse meu último livro sobre o sexo, que eu acho que é um livro talvez o mais potencialmente revolucionário de todos os que eu fiz, eu acho que o sexo e a economia andam muito mais próximos do que se pensa. Se você imaginar que a partir dos anos 60, fim dos anos 60, com a tal da emancipação sexual, que nasceu em primeiro lugar do surgimento da pílula anticoncepcional, depois dos movimentos libertários feministas, da emancipação econômica da mulher, enfim, tantas variáveis que vêm acontecendo de lá para cá. Mas o que basicamente ocorreu foi um aumento do exibicionismo feminino, né? E esse aumento do exibicionismo feminino naturalmente trouxe como consequência muitas condutas masculinas de competição e disputa para ver qual dos homens ia conseguir acesso àquelas mulheres cada vez mais interessantes, atraentes e belas. E uma disputa entre as mulheres também para ver qual delas ia ser a mais apetitosa aos olhos dos homens. O libertário, digamos assim. Então, a emancipação sexual acabou se transformando mesmo, foi num livre exibicionismo feminino. Me lembro eu aqui, nesta praia, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, há uns 35 anos atrás, talvez assisti uma moça fazendo topless, primeira vez que eu tinha visto isso no Brasil, e um rapaz se levantar com um monte de areia e jogar em cima dela, né? E isto era uma espécie de reação de revolta dos homens contra essa liberdade que as mulheres foram conquistando e que hoje está totalmente conquistado. Mas o que é importante é que isso atiça a competição, atiçou tudo aquilo que era o oposto do ideário dos anos 60, quer dizer, atiçou o consumismo, né? Dos homens para impressionar as mulheres, das mulheres também, buscando adornos que fossem capazes de provocar cada vez mais o desejo dos homens. Então, francamente, a economia... Quer dizer, o sexo é uma mercadoria. O sexo virou mercadoria também, e esse jogo do desejo, o desejo que é a palavra que os psicanalistas tanto gostam e que eu implico com essa palavra, justamente por causa disso. Neste livro, é um livro contra o desejo.
Né? O desejo é entendido como o veículo através do qual o sexo estimula todo tipo de consumismo e, portanto, vira motor de uma economia desvairada, de uma economia sem bom senso. Né? O desejo, se fosse só relacionado com vínculos afetivos, quer dizer, a presença do sexo dentro do amor, ou a excitação, que é uma coisa diferente do desejo, né? Uma coisa que envolvendo também sentimentos. Né? Então é uma coisa completamente diferente desse mundo do sexo casual, porque o mundo do desejo é o mundo do sexo casual, dos encontros fortuitos, onde todo mundo quer chamar a atenção de todo mundo, com o objetivo de conquistas assim quantitativas, vamos dizer. E que, na minha opinião, não são sequer relações sexuais, porque você ir para a cama com uma pessoa que você mal conhece, é tudo, menos alguma coisa que possa ser chamada de relação. Né? Agora, o que mudou na cabeça das mulheres, Flávio? Quer dizer, no sentido de melhorar a pergunta, as mulheres eram muito mais reprimidas, né? Se desreprimiram. A cabeça mudou também, quer dizer, os sentimentos são mais ou menos os mesmos? Então, as mulheres têm tentado se adequar a essa inovação do sexo casual, quer dizer, que elas também acharem graça nisso. Elas fazem uma força danada para achar graça, mas não acham, viu? Elas gostam mais do envolvimento. Elas gostam mesmo do envolvimento sentimental, aliás, os homens também. Mas a moda é o sexo casual, né? Mas é uma moda temporária também. Você chama de moda há quanto tempo isso? Talvez dos anos 90 para cá, né, dos hippies. Né? Os hippies tentaram também, né? Aquela coisa de todo mundo, ninguém é de ninguém, etc. Aquilo funcionava muito bem nas comunidades hippies dos anos 70, até a hora que alguém se apaixonava. Quando se apaixona, não quer mais saber de ficar negociando e dividindo parceiro sentimental com ninguém. Né? Isso continua assim até hoje. Né? Agora, o sexo casual, esse das baladas, as pessoas de madrugada se cruzarem, porque nos anos 60, 70, as comunidades eram meio grupos fechados, todo mundo se conhecia, convivia, não tinha essa coisa de um ser do outro, mas era como se fosse uma turma de gente conhecida, de amigos, vamos chamar assim. Hoje não, quando se fala em sexo casual, se fala em pessoa que você encontra meia-noite, meio já alcoolizado, e às 4h30 da manhã se vê na cama com aquela criatura que você mal conversou, até porque nessas baladas o barulho é enorme, a quantidade de álcool é maior ainda, nunca se bebeu tanto quanto hoje, né? Principalmente os jovens. Os jovens bebem, e as moças tanto quanto os rapazes, até porque eu acho que bebem para poder aguentar uma coisa que elas não acham graça. E aí acabam no divã? Começa na cama e termina no divã. Eu acho que de alguma maneira, sim. Elas querem mesmo parceria sentimental. Né? Elas querem o sexo no conjunto das relações íntimas sentimentais. E isso, aí sim nós podemos falar em relação sexual. Né? Quer dizer, então há uma troca, há uma parceria na qual, mesmo que o sexo na hora mesmo da plena excitação seja um momento meio solitário, porque né? Quando o corpo está muito rico de excitações, você, na hora do prazer mesmo, as pessoas fecham os olhos, quer dizer, apaga o outro. Né? Mas, quando abre o olho, é bom encontrar ali na frente alguém que te encante, porque, senão, quando você abre o olho e a pessoa não tem nada a ver, a vontade é de evaporar. Mas, colaborando com o que você está dizendo, talvez uns 30 anos atrás, numa noite, num bar aqui no Rio de Janeiro, chamado Antônios, eu fiquei até de madrugada com o Vinícius de Moraes. E ele namorava uma moça chamada Martita, na Argentina. E eu acabei levando ele para o aeroporto, eu era amigo dele. E aí me disse uma frase que eu nunca esqueci, disse: Roberto, o gozo é o maior momento da solidão humana. É a pura verdade. É a pura verdade. Quer dizer, porque o gozo ou a dor muito forte são duas sensações físicas muito intensas. Né? Toda vez que o corpo está totalmente tomado por uma sensação muito intensa, o resto desaparece. Fica você com você mesmo. A dor é igual. A não ser quando você está apaixonado, porque aí a paixão envolve... Também tanto. Não. Na hora do gozo, não. Na hora do gozo, o outro desaparece. Mas é bom que reaparece logo em seguida. O duro é quando reaparece um personagem que você olha e fala: uau, o que está fazendo aqui? Flávio, mudando um pouquinho, mas depois voltando para a conversa, você está tendo uma experiência fascinante que é participar de uma novela, agora de não sei quantos... Como é que é essa experiência para um psicanalista sério como você? Gosto de ficar
tratando de assuntos que não sejam os meus, porque esse trabalho de divulgação que eu faço é de divulgar as minhas próprias ideias, não é um trabalho de um divulgador. Eu não sou um vulgarizador da psicologia, eu sou um indivíduo que divulga o próprio trabalho. Você está tendo uma experiência fascinante que é participar de uma novela agora de não sei quantos milhões de espectadores, né? E você fazendo o papel de Flávio Gicovati, né? Como é que é essa experiência para um psicanalista sério como você? Então, você sabe, eu sempre fui 3, né? E isso certamente em muitos momentos confundiu alguns observadores, algumas pessoas que observaram a minha vida ou o meu trabalho. Eu acho que no futuro talvez as pessoas vão entender que dá para juntar tudo. Eu sempre fui um médico que trabalha muitas horas por semana. Né? Rigoroso. E absolutamente ético, absolutamente qualificado para as coisas que eu faço, porque eu tenho 44 anos de profissão, mais de 8.000 pacientes que eu atendi. Eu tenho todas as formações e credenciais necessárias, não estou brincando, na minha atividade como médico. Né? Desta atividade, e justamente por causa do início meu, meio autodidático, apesar de ter razoável formação, mas de ser heterodoxo, eu acabei desenvolvendo toda uma teoria psicológica original, que é a base desses 30 livros. Esse livro sobre o sexo é o 30º livro, provavelmente o último também, porque ele completou o ciclo das minhas reflexões, e acho que hoje eu fiquei meio escravo das minhas próprias ideias, de maneira que a minha criatividade vai ficando empobrecida. Junto com isso, Roberto, e você é testemunha disso, porque você me acompanha há muitos anos, desde os anos 1976, 77, eu sempre achei fundamental divulgar o trabalho em todos os veículos de comunicação possível. Então eu escrevi para Capricho, nos anos 70. Meu pai era um professor de medicina, um intelectual sofisticado, e ele ficava desacursoado. Eu devia estar fazendo tese na universidade e estava escrevendo para Capricho, né? Uma revista juvenil. Depois eu comecei a escrever, e escrevi por 4 anos semanalmente na Folha de São Paulo. Fiz todos os programas de televisão, e você é testemunha de um dos primeiros que eu fiz, o primeiro de grande importância e repercussão, logo no comecinho dos anos 80. Depois escrevi 15 anos para a revista Cláudia. Eu fiz programa de televisão na Bandeirantes por 2 anos ao vivo diariamente. Trabalhei no futebol. Eu fiz tudo que me apareceu e que me parecia oportuno e interessante para testar ideias minhas, para poder divulgar o meu trabalho. E a novela, faço há 3 anos programa semanal na rádio, né? CBN, Rede Nacional. É um programa também de muito boa audiência e que me dá uma satisfação enorme, no qual, aliás, eu tenho uma quantidade de clientes também, outra vez monumental. São 200, 300 e-mails de consultas mesmo por mês que chegam lá. Então, você responde? Eu não respondo todas, porque, mas a gente seleciona as que sejam mais representativas, e ao longo dos anos eu acabo respondendo tudo. Né? As pessoas também telefonam para lá e falam comigo. É bem interativo e bem rico e muito interessante o programa. Uma das coisas mais gostosas que eu fiz ao longo deste tempo. Aí aparece esse convite do Silvio de Abreu para fazer eu mesmo na novela, num tema relativo à sexualidade, porque é sempre a mesma coisa. Eu não gosto de ficar tratando de assuntos que não sejam os meus, porque esse trabalho de divulgação que eu faço é de divulgar as minhas próprias ideias, não é um trabalho de um divulgador. Eu não sou um vulgarizador da psicologia, eu sou um indivíduo que divulga o próprio trabalho, o trabalho que nasceu da própria clínica. Então eu tenho uma clínica, um trabalho teórico e um trabalho de divulgar o meu trabalho teórico. Esse sou eu. Quer dizer, e essa experiência no sentido da popularidade, as pessoas já te param na rua para perguntar coisas? Porque... Você sabe, a audiência é monumental, são mais de 40 pontos, são acho que 80 milhões de espectadores, é um número chocante. Mas algumas vezes eu vejo as pessoas se mexerem assim ao meu redor. No dia que eu fui votar, né, talvez pelo tipo de
de pessoas, todo tipo de pessoas, todo mundo estava meio assim, vamos dizer, alvoroçado, mas ninguém chega. Eu tenho, ou não sei se uma cara de bravo, ou eu passo algum tipo de respeitabilidade. Eu sei que as pessoas mesmo no aeroporto, vindo para cá, as pessoas me cumprimentam, mas sempre com muito respeito e muito carinho. Não sinto nem... E também não é um sonho de consumo meu, esse de ser popular. Entendeu? Eu não me sinto nem um pouco deprimido quando eu estou, vamos dizer, num país estrangeiro onde ninguém me conhece e sou anônimo. Aliás, adoro. E não é também só agora com a novela. Eu fiz tantas outras coisas que já apareciam. Porque a novela é muito grande, né? Muito grande, muito grande. É outra dimensão, não é? É muito difícil fazer, viu? Só falando. É um inferno você ter que... Mesmo que eu tenha colaborado na escritura dos diálogos da terapia, né, com o Silvio, né, e só nesses diálogos, evidentemente, mas a hora depois de decorar e falar ele direitinho, não sai nada certo, e quando sai parece declamado, fica uma porcaria. Quer dizer, eu não sou um bom ator, mas não faz mal. O objetivo, para quem prestar atenção, é contar uma história com pé e cabeça do ponto de vista do personagem. Você se choca ainda com coisas que acontecem no teu consultório, com histórias, ou você vai acostumando, o ser humano realmente é imprevisível e as histórias que estão nos livros estão na vida, tipo o cara que saiu com a mãe do filho, ou o contrário, sei lá, coisas que o Nelson Rodrigues escreveu tanto, a cunhada. Então, eu não sei se eu me choco tanto ainda com essas histórias. Eu me choco mais, não é nem chocar também, a mim me surpreende mais é acompanhar a evolução das coisas, porque não é tão estático o mundo das pessoas, né? Por exemplo, né, na população em geral, principalmente a população que eu atendo, né, que é uma população de classes mais altas, né, mas também nas classes mais baixas, o nível médio de instrução das pessoas vem decaindo, né? E piorando. Vem piorando. O nível o gosto das pessoas por filmes mais diferenciado, o gosto das pessoas por leitura. Então, você vai tendo a sensação de que você está cada vez mais, vamos dizer, se distanciando de uma cultura, disto que os filósofos lá de Frankfurt chamavam dessa cultura de massa empobrecida, né? E que eu, pelo menos da minha parte, me empenho loucamente para tentar contribuir para que não aconteça, né? Fazendo essas coisas todas para o grande público que eu faço. Mas há uma grande diferença entre as pessoas que eu atendia há 30 anos atrás e as que eu atendo hoje, em termos de nível de instrução e aspiração intelectual. Hoje, por exemplo, o fascínio pelo dinheiro, pelas coisas materiais, pelo consumo, é estupidamente maior do que era, não é? As pessoas só falam nisto, as pretensões e ambições das pessoas é muito limitadamente voltada para estes aspectos. Então são coisas que a gente se choca um pouquinho, não é? Agora, eu estou pensando mais nos dramas humanos, nos acontecimentos familiares, nesse sentido. Isso não tem nada a ver com a intelectualidade, né? O sujeito pode fazer atos que não sejam... Pois é, mas do ponto de vista moral, essa luta, essa busca desvairada por sucesso, por exemplo, material, certamente contribui também para que as pessoas não tenham freios éticos muito consistentes, né? A ausência de freios éticos para fins materiais, para fins de ganho material, definitivamente pode se estender a outras áreas. Então, a questão da infidelidade, por exemplo, é mais frequente hoje do que era. O tipo de evento relacionado com deslealdades de todo tipo entre parceiros, pessoas que possam contribuir para prejudicar terceiros e inveja muito explícita e manifesta, tudo isso eu acho que são as mesmas coisas, mas tudo vai se amplificando um pouquinho, não é? Não acho que haja nada de novo, pois que o próprio Nelson Rodrigues é daquele tempo, não é? E estava tudo já dito por ele, mas as coisas vêm ganhando dimensões impressionantes. E, francamente, o que mais me impressiona é este salto, vamos dizer assim,
quantitativo, não é qualitativo, mas é quantitativo. Eu estou pensando aqui, quer dizer, um certo abastardamento cultural que a gente vê na sociedade, do ponto de vista da tipo de leitura, tipo de revista, tipo de notícia que interessa, em blogs, internet e tal, isso também se reflete na... Sem dúvida nenhuma. E se você acompanha, você certamente acompanha até mais do que eu, as revistas, por exemplo, não são iguais às revistas que eram. Né? Se você fizer hoje uma revista, sei lá, tipo Realidade, de 40 anos atrás, não sei se vai ter sobrevida. Também a realidade não foi muito longe, né? Mas mesmo o Pasquim, se fizer hoje, não sei se vai ter o impacto, não só porque não existe a repressão política, mas não sei se vai ter mais o impacto que teria. As pessoas hoje estão realmente mais atrás de celebridades, não é? Mais atrás de revistas que falam, que fazem fofocas e contam histórias de pessoas célebres, né? E celebridade é uma coisa que é uma novidade, né? Celebridade é um personagem curioso, porque é uma pessoa que é famosa pelo simples fato de que ela é muito famosa, não fez coisa alguma para ser célebre. Né? E geralmente acaba rápido, né? Isso eu estou mas tem sempre novas. Agora, chega no teu consultório, eu vejo muitas pessoas acompanhando assim, de uma maneira geral, a imprensa, que são viciadas na imprensa, ou seja, são viciadas em aparecer ou em revistas, tem que estar sempre aparecendo. Esse é uma forma também de doença, né? A pessoa chega a você, pessoas que... Estou pensando, vamos pensar longe daqui, Hollywood, por exemplo, as grandes estrelas, que se acostumaram, de repente, no ostracismo, sofrem muito, né? Isso tem pouco. Felizmente, eu tenho experiência com algumas pessoas bastante conhecidas, mas essas pessoas mais conhecidas não são... vamos dizer, não padecem desta doença. Não é? Talvez os que padecem dessa doença não busquem terapia, busquem pelo menos o tipo de trabalho mais voltar para a capa da revista. Eles querem só ir para a capa da revista de novo, rapidinho, não vão gastar. Essas pessoas buscam mais hoje cirurgia plástica do que psiquiatra. Não é? Infelizmente, hoje as pessoas acham que a autoestima se resolve com prótese de silicone. Porque muitas vezes a pessoa acha que não estar na imprensa ou não estar aparecendo não é falta de sucesso. Como é isso? O que é uma vida bem-sucedida, né? É uma pergunta, né, Flávio? O que é uma vida bem-sucedida? Então, a vida bem-sucedida é quando você realiza os seus sonhos, né? E certamente existem alguns sonhos que são mais ou menos universais, né? Mas não obriga... Por exemplo, o de realização sentimental. O anseio sentimental continua sendo um anseio quase que universal. Muito pouca gente não tem isto como projeto ou como pretensão importante. Fora isso, os sonhos, vamos dizer, hoje em dia estão muito empobrecidos também, porque o que as pessoas têm como projeto é sempre esse: ganhar dinheiro, ficar mais rico, comprar não sei o que, para poder se exibir, para não sei o que lá, para poder aparecer eventualmente nas revistas, etc. Mas não é isso o sucesso, ou não era isso, e não é esse o sucesso para muitas pessoas, que podem ver perfeitamente a realização profissional, sabe? Os médicos que na minha geração entravam na faculdade de medicina, eles não pensavam mesmo. Roberto, você pode crer, nenhum deles, dos meus colegas, pensava assim: eu vou fazer esta especialidade porque é uma especialidade mais próspera, tem mais chances de eu ficar rico indo por aqui. Eu não vi ninguém na minha turma se decidir por este tipo de argumento, né? E eu vejo isso acontecer hoje com frequência. Quer dizer, a pessoa faz opções, não só da profissão, mas também dentro de uma mesma profissão, no caso da medicina, faz opções voltadas já para o que eles anteveem como sendo especialidades onde se ganha bastante dinheiro, onde se pode prever futuro material. Talvez também porque o mundo ficou mais duro, né, Flávio? Ficou mais difícil, as pessoas são mais individualistas. Eu acho que antigamente as pessoas talvez se ajudassem mais e também os desejos, para falar assim, eram menores nesse sentido, né? As pessoas se locomoviam menos, havia menos notícias de tudo, né? As consciências se formavam de uma maneira mais longa, né? Hoje tudo é muito rápido, muito... Contribui, vamos dizer, essa cultura mesmo do consumo como forma supremo, de sucesso. Quer dizer, o indivíduo mede-se o sucesso
Isso aqui tem um autor, um sociólogo que eu gosto muito, que chama Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro que chama Modernidade Líquida. Na Modernidade Líquida ele diz que o capitalismo da primeira parte do século XX é um capitalismo de produção. Quer dizer, o capitalista tinha orgulho do que ele produzia. Não é? E a segunda metade, ou a segunda parte do capitalismo no século XX é o capitalismo de consumo. O indivíduo passa a ter orgulho dos bens que ele possui, quer dizer, do carro com o qual ele desfila, e não daquilo que ele produz. E com isso, evidente que você foca a coisa no fútil, no resultado final, e despreza o gosto pelo fazer a coisa. Quer dizer, o sucesso hoje se transferiu para os bens materiais, ao invés de ser parte daquilo que você tinha orgulho de ter construído como uma história pessoal de realizações. Né? Hoje nós vivemos mais, né, do que nossos pais, nossos avós, né? Então nossa vida se alongou. Você falou da pílula anticoncepcional, que foi ali um divisor de águas para as mulheres. Agora tem os remédios para a disfunção erétil para o homem, que isso também facilitou muito o prazer do homem até mais tarde, né? O que mudou isso na psicologia? A única coisa que já se sabe sobre isso é que o número de divórcios, por exemplo, de casais casados há mais tempo e, portanto, casais com mais idade, cresceu. Então, hoje você tem um número significativo de divórcios entre pessoas que estejam entre 50 e 60 anos de idade. Hoje nós vivemos mais, né, do que nossos pais, nossos avós, né? Então nossa vida se alongou. Você falou da pílula anticoncepcional, que foi ali um divisor de águas para as mulheres. Agora tem os remédios para a disfunção erétil para o homem, que isso também facilitou muito o prazer do homem até mais tarde, né? O que mudou isso na psicologia? Então, a única coisa que já se sabe sobre isso é que o número de divórcios, por exemplo, de casais casados há mais tempo e, portanto, casais com mais idade, cresceu. Então, hoje você tem um número significativo de divórcios entre pessoas que estejam entre 50 e 60 anos de idade, né? Ou até mais, né? Certamente influenciado, primeiro, pela projeção de longevidade. Não acho que é só a pílula, não. A própria projeção de longevidade significa que o indivíduo, ao se casar de novo pela segunda vez aos 55 anos, ele ainda pode pensar em fazer bodas de prata, né? E isso era absolutamente impensável, podia até acontecer, mas não era como se pensava há 40 anos atrás. A vida média vem subindo dramaticamente desde o início do século XX, mas agora mais rapidamente ainda, né? E graças à medicina preventiva. É sempre bom dizer também, não é tanto porque a medicina, a ciência médica evoluiu tanto, né? O que evoluiu mesmo foi o número de informações que a gente acumulou, porque essa longevidade se deve mesmo a pessoas não fumarem, a alimentação adequada, a atividade um pouco mais de atividade física, um pouco mais de controle sobre a ingestão de álcool, enfim, hábitos de vida que naturalmente pode se expandir para a população toda, a custo zero para os governos, inclusive, né? Agora, isso tudo vem criando uma ideia, junto com a possibilidade também de uma vida sexual que pode se ampliar por tempo indeterminado graças a esses medicamentos, para o homem principalmente, vem criando uma ideia de que o indivíduo pode pensar em recomeçar a vida mais tarde, né? Então surgem envolvimentos e encantamentos sentimentais em todas as faixas. É evidente que para isso também contribuiu a facilidade com que os casais se divorciam, a independência financeira das mulheres, é uma variável
importantíssima, porque nesses 40 anos, Roberto, em que eu comecei a trabalhar para hoje, por exemplo, na Faculdade de Medicina, quando a minha turma, que entrou há 50 anos na escola, tinha 80 alunos e 8 mulheres e 72 homens. Né? E moças não muito bonitas, porque as moças mais bonitas não iam se submeter àquele vestibular horroroso e dificílimo, e muito menos aos 6 anos de curso. Né? Hoje, nas faculdades de medicina e nos cursos em geral, você tem 60% de mulheres e 40% de homens. Daqui a 20 anos, a média das mulheres vai ganhar mais do que a média dos homens. Aliás, a sorte é que os homens estão aprendendo a cozinhar e ficando mais hábeis para certas outras tarefas que antigamente eram mais femininas, porque o dinheiro certamente vai estar na mão das mulheres. Todo educador sabe que as meninas de 17, 18, 19 anos estão muito mais empenhadas, estão muito mais sérias nos estudos que os meninos. Os meninos estão folgadíssimos, estão todos na internet. E não é vendo coisas interessantes, não. Estão vendo sites pornográficos mesmo. Aliás, é bom só falar que, na minha opinião, o sexo casual vai ser substituído pelo sexo virtual, que é por onde estão caminhando as coisas a passos gigantescos. Flávio, como é que é o amor na fase mais madura? Então, o amor é igual em todas as fases, né? O amor é aquele encantamento que faz com que uma pessoa neutra, até outro dia, de repente se transforme numa pessoa essencial e indispensável para você. Né? Essa é uma mágica. Aliás, o fim do amor também é uma outra mágica que faz o inverso, faz com que uma pessoa especial volte a virar neutra, ou quase neutra, né? Quando não objeto de raiva. Né? Mas, enfim, nas boas rupturas, uma pessoa volta ao estado anterior. Mas esse encantamento, ele quase sempre ele é fundado na admiração. E eu acho que a única grande diferença entre as faixas etárias em cada época é que os critérios de admiração se modificam. Né? Aos 18 anos, certamente você admira, por exemplo, se você é um cara mais tímido, você admira a extroversão da outra pessoa. Se você é um cara mais gordinho, desajeitado, pode ficar muito deslumbrado só com a aparência física da outra pessoa. Com o passar dos anos, os critérios de admiração vão se sofisticando. Né? Não que a aparência física perca importância, principalmente para os homens, porque os homens são naturalmente visuais, né? Ou mais visuais do que as mulheres. A frase do Wilde é ótima, né? O homem se apaixona pelo olhar e a mulher pelos ouvidos. Né? Eu não sei se os ouvidos... Mas a frase é boa. É boa, a frase é ótima, mas a verdade é que ambos se apaixonam mesmo pela admiração. Os homens, quando muito jovens, ou quando muito fascinados pelo elemento erótico, e quando confundem sexo com amor, porque isso aqui é uma das minhas brigas com a psicanálise, né? Eu acho que sexo e amor são fenômenos completamente diferentes, o que não impede que eles combinem muito bem, mas se eles funcionam, tanto que esse sexo casual, ele é tudo menos amor, né? Inclusive a expressão fazer amor é uma expressão totalmente inadequada. Mas amor se sente, não se faz. Se faz sexo, sente amor. Né? Agora, o que eu digo é o seguinte, que você tem como variável importante esse elemento da admiração, que, óbvio, passa pela aparência física também, mas passa, por exemplo, com a maturidade, muito por afinidades de caráter, de gostos, interesses e projetos de vida. Até porque, Roberto, também os amores que se formulam numa segunda fase da vida, não são aqueles que têm por objetivos parecidos com as alianças sentimentais que se constroem na mocidade. Ninguém vai pensar em ter filhos, aos 50 anos ninguém pensa mais em filhos, ninguém pensa em construir patrimônio em comum, pelo menos como uma grande meta. Não é esse o objetivo. O objetivo é muito mais, vamos dizer, curtirem juntos as coisas da vida. E para isso as afinidades são muito mais importantes do que eram aos 20 anos de idade. Porque para você poder curtir, né, se um gosta de praia, o outro gosta de montanha. Se um gosta de música sertaneja, o outro gosta de música clássica. E assim por diante vai ser difícil haver essa curtição. Então a afinidade tem que ser de caráter,
de gostos, de interesses e de projetos de vida. Não é? Esse volume de afinidades é que determina um encantamento mais maduro, mais tardio, que são provavelmente os critérios que definem também as boas, sólidas e longas relações afetivas. E você separa a paixão do amor? Então, a paixão é o início do fenômeno do amor, né? Porque o amor de qualidade. Porque a paixão as pessoas acham também que paixão é porque tem um elemento erótico muito forte. Por acaso pode ter, mas não é por aí que a paixão se define, não. A paixão, na minha maneira de ver, paixão é um termo que cada um usa como quer. Eu detesto certos termos desse tipo porque eles são... todo mundo ouve a mesma palavra e pensa coisas diferentes. Na minha cabeça, paixão é assim. É um encantamento amoroso de grande intensidade, muito forte, né? Com você em encaixe sexual. Às vezes até é tão assustador isso aqui que pode até travar sexualmente o homem. Sempre quando trava é o homem, não a mulher. O homem é mais medroso desse encaixe aqui. O medo de perder a individualidade, o medo da felicidade sentimental. Felicidade dá medo. Isso é outra das coisas que eu descobri ao longo da vida e também um dos pensamentos que eu chamo de medo da felicidade, que eu acho que é uma das ideias minhas mais relevantes também. Porque ele está na origem de todo o pensamento supersticioso. Quer dizer, as pessoas, quando estão felizes, batem na madeira, fazem figa, rituais de proteção contra a iminência de tragédia que está, parece que por vir, né? Quando você está muito feliz. E nada faz o indivíduo mais feliz do que o encaixe sentimental. Então, tem aquela sensação de encaixe de muito boa qualidade, vem junto com um medo danado, né? O medo de perder a individualidade, o medo de perder o parceiro, de que o outro vai desistir porque não vai aguentar de tanto medo. Então as pessoas ficam se telefonando, precisam se trocar mensagens reasseguradoras de que a relação continua viva e em pé, está tudo indo bem, né? E esse é o que define a paixão, amor mais medo. Então paixão para mim é amor mais amor. Sempre quando eu uso a palavra amor, é amor de boa qualidade, mais medo. Se o amor não for de boa qualidade, ele não dá esse encaixe. Ele não dá esse encaixe, não ameaça a individualidade e não dá tanta felicidade. Não dando felicidade, também não dá medo, né? Então, os amores B, vamos dizer assim, né? Aqueles que acontecem quase sempre na mocidade, eles rapidamente evoluem para casamento, por exemplo, porque eles são amores de qualidade inferior. Os de grande intensidade quase sempre não terminam em casamento, porque as pessoas não entendem muito bem as razões deste medo e ficam assustadas, usam pretextos de todo tipo para cair fora, porque não entendem que este medo é apenas uma espécie de reflexo condicionado. Pelo que você está dizendo, provavelmente é melhor o sujeito, ao se casar, estar amando e não apaixonado. Ao contrário, tem que estar apaixonado e perder o medo. Quer dizer, tem que... os jovens se casam só amando mais ou menos, quer dizer, onde assim, as qualidades encantam e os defeitos afastam. Então a quantidade de defeitos parece que é bem-vinda para poder botar um tempero assim de água fria na água muito quente, entendeu? Eu não acho, não. Eu acho que você tem que ser corajoso, quer dizer, tem que enfrentar a banheira com água pelando, só tem que entrar devagarinho, entendeu? Bota um pé, costuma, tira, bota de novo, aí bota o segundo pé, tem que fazer devagarinho, mas tem que entrar porque quando passa o medo, fica uma relação intensíssima e de tempo e de qualidade que não se esfacela e de longa e sólida duração. Talvez até mais fácil quando você já tem filhos, o outro já tem filhos, porque os filhos na relação também é um problema, né, para a relação, né, Flávio? Ou pelo menos há uma mudança na relação, né? Tem dúvida nenhuma. O filho não contribui para a intensidade amorosa, muito menos para a intensidade da vida sexual, né? Filho é quase assim. Os gregos, o Platão já sabia disso, né? O Sócrates, né? Filho você tem com mulher, uma mulher, e sexo eles tinham com outros homens, não é? Porque esse negócio de misturar filho com amor, e principalmente com sexo, é realmente muito complicado. Você transar com uma mulher, com as crianças chorando ou fazendo barulho. Que são os últimos, você lançou Uma História do Amor com Final Feliz, O Mal, o Bem e Mais Além e o Sexo, né? Eles se integram? Eles fazem parte, Roberto, de uma, vamos dizer assim, daquilo que eu considero
uma trilogia da minha obra madura. Eu acho que esses 3 livros, se alguma coisa vai sobreviver, vamos dizer, a mim, em termos de produção, seriam esses 3 livros. São a reescritura cansativa de coisas que eu já fiz no passado. A gente fala que escreveu 30 livros, mas no fundo a gente sempre escreve os mesmos, não é? E aí tem uma síntese de tudo que eu consegui pensar sobre valores, sobre moral, sobre o amor e a paixão. Esse seria o teu amor maduro? Esse? Tem todos os amores, imaturo e maduro. Começa no imaturo e termina no maduro feliz, que deu certo, né? E sobre o sexo também as reflexões finais, porque eu comecei a minha vida trabalhando com sexualidade. A primeira publicação minha foi sobre técnica de tratamento de impotência sexual, assim se chamavam as disfunções erécteis nos anos 60, né? Então, eu tenho alguma ideia já, vamos dizer assim, do valor dessas publicações e desta obra, porque os meus livros mais relevantes começaram a ser publicados nos anos 80 e muitos deles continuam vendendo e continuam ativos. E hoje, 30 anos, né, em atividade, vendendo e sendo respeitadas as ideias, e até ampliando o rol das pessoas que valorizam isso, é um sinal já de eternidade, porque 30 anos hoje acho que vale mais que 200 anos de antigamente, né, pela velocidade com que as coisas se constroem. Sim. E me conta, e o Silvio Abreu já te contou o final da novela, como vai ser, do teu personagem? Então, não contou não. Ele é muito sedutor, muito engraçado, ele sempre que pode, ele faz mais de um final, não é? E deixa todo mundo perdido com teve um assassinato recente aí na novela, e tinha 5 finais gravados, não é? E ele depois, só uma pessoa lá escolhe. Nada disso foi gravado ainda, entendeu? E definitivamente, nesses capítulos que estão indo ao ar agora, já dá para saber algumas coisas importantes. Quer dizer, o personagem sofreu abuso sexual na infância, né? Um abuso quer dizer, um menino abusado pela empregada mais velha, etc. Né? Quer dizer, um abuso, uma espécie de pedofilia feminina. Existe também. E não é tão raro. E, imaginando que ele tem mais ou menos 40 anos, você tem que imaginar sempre que ele era menino e, portanto, tudo isso está acontecendo há 30 e tantos anos atrás. E há 30 e tantos anos atrás aconteciam coisas incríveis que hoje não acontecem mais. Né? E isso certamente marcou e vai justificar provavelmente alguma coisa relacionada com o que leva ele a essa obsessão em torno de algum assunto erótico no computador. Flávio, obrigado, parabéns. Enorme satisfação. Nos encontraremos brevemente. Se Deus quiser.